a coisa da qualidade de vida, né? Porque imagina, o que que traz a qualidade de vida? É a forma como a gente se sente em relação à vida, se sente em relação a nós mesmos, aquela coisa de você acordar de manhã e, cara, já criar um dia legal. E muita gente esquece de alguns elementos que eu acho importante que você fala. E tem algumas clientes minhas que entraram aí e tal, a galera que tá louca para te conhecer melhor, saber o que você faz. Porque, cara, não adianta. Tem coisa que tu fala. Noite de sono reparador. Você fala do sono reparador. Você fala da alimentação. E quando eu fui aí para a nossa mentoria, você começou a falar do TCM, você começou a falar ali sabe, daquele processo interno ali e de alguns erros bobos que às vezes as pessoas cometem ali no dia a dia, que elas ficam sem energia, ou se sentem inchadas, ou ficam estressadas, ou não ficam no astral legal. E eu vi que você foi falando ali coisas simples, dicas bacanas, que qualquer pessoa no dia a dia pode incluir para melhorar a sua vida. Eu falei, não, gente, Fabi Exatamente. maravilhosa precisa falar sobre isso, como que você pode ajudar as pessoas com essas dicas suas, para eles conhecerem esse trabalho maravilhoso que você faz. Então, eu Obrigada. gostaria muito de falar sobre isso, Fabi. Essa Show de coisa. bola. Primeiro, começar, vamos pelo princípio, né? Pô, imagina, no dia a dia, o que que eu vejo, né? Algumas pessoas que vêm fazer trabalho de mentoria individual comigo, e elas falam assim, pô, Dani, eu quero fazer isso, isso, isso. Aí elas botam algumas metas pessoais. Eu quero pesar tantos quilos até tanto, eu quero estar fazendo não sei o que até tanto. Mas aí, quando a gente vai criar as ações, elas meio que colocam isso ali em segundo plano. Aí eu começo a questionar, a provocar, e elas, pô, é verdade, né? Eu não estou me priorizando. Eu falei, pois é, né? E aí, o que que você quer? Pô, entendi, Daniel. Então, exatamente. Então, quando a pessoa prioriza essas questões, ela, pô, ok, trabalho aqui, relacionamentos aqui, mas, cara, onde é que vai entrar essa priorização? E a saúde, ela precisa estar relacionada ao quê? A autoestima, a autoconfiança, a qualidade de vida. Quando o meu Exatamente. cliente ele consegue criar esse link, cara, minha saúde igual a minha autoestima boa, eu autoconfiante, eu bem, eu super ok para fazer as coisas, e aí eu priorizo, aí eu incluo os meus horários, eu Uhum, acordo mais cedo, eu durmo mais cedo e de repente eu me alimento melhor. Então eu uhum, gostaria de começar falando sobre o seguinte, primeiro em relação a essa coisa de priorizar, que você tem grande experiência nisso, desse papo e também de consultório, na tua experiência de uhum, consultório, uhum. é, e por que que isso é importante? Por que que essa nutrição do corpo, essa nutrição também de se priorizar é importante? Fabi, começando por aí. Show de bola. Eu acho que é isso mesmo, trazer coisas práticas aqui para a galera, né? Na verdade, né, gente, quando a gente fala de nutrição, né, é o primeiro ponto que a gente imagina quando a gente tá pensando em alimentar o nosso corpo. Então, imagina, o nosso corpo depende de comida para a gente ter energia, para a gente estar vivo, né? Então, quando a Uhum. gente pensa em nutrição, é exatamente isso que a gente tem que pensar, né, em comida. A gente não está pensando só na gostosura do alimento. Então, a gente tem que Sim. pensar como que esse alimento pode me trazer saúde. Então, tem alguns Uhum. pontos que a gente fica, às vezes, um pouco perdido, né? Porque a gente não aprende isso na faculdade, né, pessoal? Vamos Sim. combinar? As pessoas. Ninguém aprende isso, o que, que tem que comer, como é que a gente come, que horas tem que comer. E, na verdade, existe todo um processo que tem que ser observado, né, Dani? Que é o nosso ciclo circadiano, que está muito ligado com tudo isso, né? Por quê? Porque a gente foi feito para acordar na hora que clareia e dormir na hora que escurece. E a gente tem um processo acontecendo ao longo desse dia. Então, o dia de 24 horas, ele tem vários processos que acontecem no nosso corpo que são divididos nos horários. Então, Tá, tem os horários certos para cada coisa. E os tá. horários certos, inclusive, para a gente comer. Então, já começa daí, né, das pessoas não saberem o horário que comem. Independente de não saber o que comer, pior ainda para mim é esse horário que as pessoas não têm, né? Aí você pergunta qual é o horário do jantar, não sabe, janta tarde da noite. Qual é o horário que para almoçar, a hora que dá. Qual era... Então você começa a perceber que sempre está de segundo escanteio, né? Tá sempre de Tá, escanteio a opção comida, a opção nutrição, a opção se alimentar. Porque é como se fosse. Essa palavra nem tem em português, né? Take as a granted. Então a gente take as a granted, que é uma coisa que é simples pra gente, que é uma coisa fácil. Então a gente nem liga. E na verdade é o oposto, né? É isso que a gente tá. deveria fazer. Vamos dar só uma recapitulada. Você falou de círculo do Ciclo circadiano. circadiano. Explica para, de repente, quem não sabe o que que significa, que nem eu sei muito bem o que que significa isso. Eu sei que tem a ver com, né, o ciclo ali de noite e dia, etc e tal. E você falou de horários. E eu lembrei, quando eu estava aí na tua casa, você falou a questão também da fome, fazer o estômago roncar.
sentir o estômago roncar. Uhum. Explica, por favor, o que é esse circadiano e qual a importância de fazer o estômago roncar. Então, na verdade é o seguinte, né? O ciclo circadiano é o dia e a noite. Então, imagina, né? O dia de 24 horas. E dentro desse dia de 24 horas tem exatamente o ciclo da nossa vida, né? Que a gente pode colocar até mais ou menos exatamente igual ao ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas. Dentro desse ciclo de 24 horas é quando a gente tem que obedecer. A gente escureceu, a gente vai dormir, clareou, a gente acorda. Então é como se fosse a nossa máquina do tempo, né? O ciclo circadiano praticamente é a nossa máquina do tempo. E quando a gente pensa em ciclo circadiano, o que eu penso? Eu penso que à noite eu tenho que dormir e de dia eu tenho que estar acordado. Então é assim que a gente tem que pensar. E o que acontece hoje em dia com a maioria das pessoas? À noite elas não estão dormindo e de dia elas estão dormindo. Então as pessoas acordam 8, 8 e meia e vão dormir 2 da manhã. Né? Quem não acorda 8, 8 e meia, acorda às 6 e vai dormir, continua indo dormir 1, 1 e meia. E não tem o tempo de sono correto. Então vamos lá, a gente precisa ter o nosso tempo do dia, né? Acordado, e a gente precisa ter o tempo dormindo. Então, o ciclo circadiano, a gente está falando aqui do sono, então do dia que você está acordado e à noite que você está dormindo. Então, o sono, Dani, é extremamente importante. Eu diria que o sono é uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar quando a gente está falando de saúde. Porque se a pessoa come bem e não dorme, não vai adiantar nada, você entende? Perfeito. Fabi, para quem está nos ouvindo, o que elas podem estar sentindo hoje na vida delas que indica, por exemplo, Falta dessa de primeira sono. parte da falta de sono, depois a gente Então, fala da vamos lá. coisa do E roncar. por que O que é eles tão podem estar importante? sentindo? Por que é tão importante o ciclo circadiano? Porque quando as pessoas caem, quando elas quebram o ciclo circadiano, que é o quê? Você ir dormir muito tarde. Lembrando, né, pessoal, que meia-noite é o meio da noite. Então, ir dormir depois da meia-noite, muita coisa já aconteceu, né? Que é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Ninguém dorme antes da meia-noite. A grande maioria, eu diria. Ninguém não, né? Mas a grande maioria. E aí começa a quebrar o ciclo circadiano. A pessoa vai dormir mais tarde, não acorda. E o que acontece quando a gente quebra o ciclo circadiano? As patologias começam a acontecer. E como que a primeira coisa que começa a acontecer são sinais clássicos do corpo, né? A pessoa começa a ter uma certa alergia alimentar, começa a não tolerar muito bem alguns alimentos. Ela começa a ter mais cansaço ao longo do dia, então ela se sente muito mais cansada. Ela tem muito mais fome ao longo do dia. Por quê? Porque ela não tem o hormônio da leptina, né, que é o da saciedade, muito mais acionado. Ela tem o da grelina, que é o hormônio da fome. O que mais que acontece? Começa a acontecer várias coisas. Refluxo, né? A pessoa começa a ter refluxo e não sabe por quê, porque ela não tá dormindo bem. E aí começa a entrar em patologias mais sérias, né? E aí começa com o quê? Uma síndrome metabólica, né? A resistência à insulina. Aí a pessoa começa a ganhar peso, ela não sabe por quê. Simplesmente porque ela não está dormindo na hora que ela tem que dormir. Então a primeira coisa que eu tenho que olhar no paciente é como é que tá o sono dele. Ok. Se o cara não dorme, Dani, vai ser muito difícil eu conseguir regular as coisas nele. Por quê? Porque tem vários hormônios acontecendo à noite. E tem vários hormônios que acontecem de dia. E aí, se a pessoa rompe esse processo, ela vai produzir hormônio na hora errada. E aí o corpo começa a entrar nesse conflito, né? Legal. E aí eu achei muito interessante que, já pegando a emenda que você falou de dormir, você falou sobre a questão dos horários, de deixar o estômago roncar e também da hora da última refeição. Conta um pouquinho pra gente. Você adorou a história do estômago roncar, né? A eu história gostei muito disso. Estômago roncar é o seguinte, né? Que eu falo muito de beliscar, né? Que as pessoas, na verdade, né, Dani, provavelmente algumas seguidoras minhas que já estão comigo há algum tempo não têm mais esses hábitos, né? Elas já escutam a Fabi falar tanto que provavelmente tentam mudar esse hábito se estivesse da maneira ao contrário. Mas o que acontece, né? As pessoas beliscam o tempo inteiro. E o que é beliscar? Elas nem percebem que elas estão beliscando. É bala, é chiclete, é café com açúcar, é chá com mel, é umas nuts, uns negocinhos aqui. Tudo isso que a gente coloca para dentro do corpo é belisquete. A gente está colocando alguma coisa lá para mastigar. E aí, que são elas? O corpo, ele vive estocando gordura o tempo inteiro. Ele em nenhum momento ele tem um momento que ele está em jejum. Então as pessoas, elas perderam aquela sensibilidade da fome. Hoje em dia as pessoas quase não sabem o que é fome. Elas nunca sentem o estômago roncar. E quando o estômago está roncando, é um ótimo sinal. Sinal que está na hora de você comer. Só que se você perguntar para as pessoas quantas vezes as pessoas escutam o estômago roncar, provavelmente elas vão falar nunca.
Então Tá. tá aí um pouco o segredo, né, da gente também. Porque isso aí, né, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos ser objetivos aqui pra vocês entenderem. A gente tá falando de duas coisas diferentes. Ciclo circadiano, que é o sono, e a gente tá falando agora de periodização nutricional. São coisas distintas. Isso tem nome, cada coisa tem seu nome. A periodização nutricional nada mais é que os horários das suas refeições. Então, não é para comer na hora que tem fome, porque as pessoas nem sabem a hora que tem fome, é para comer no seu horário, que é o horário correto do seu dia. Então, se a pessoa acorda às 6:30 da manhã, ela vai ter o café da manhã dela num horário que seja naquele momento, né? 7 horas, 7:30. Se ela acorda às 5, talvez o café da manhã dela seja um pouco antes. De repente, essa pessoa vai almoçar meio-dia. Então, ela tem que ter os horários dela, né? Ao meio-dia é o almoço, 4 horas é o lanche da tarde, 7 horas ela vai jantar. Tá. E aí que as pessoas se perdem, porque as pessoas não têm esses horários. E aí, quando elas não têm esses horários, elas ficam no belisquete, porque ela almoçou meio-dia, ela nem sabe qual foi o horário do almoço dela. Aí deu 1 hora, ela sentiu uma vontade de comer, ela foi lá e beliscou. Ela nem sabe se ela já tá 3 horas em jejum ou se ela tá uma. Uhum. Legal. E aí, né, você trouxe esses dois assuntos, né? Eu vou fazer um convite para mais um ponto. Beleza. Mas aí eu quero ter mais energia. Aí, ok, presto atenção no meu sono, presto atenção nos horários para respeitar o meu corpo, né? É que nem beber água, né? O organismo, quando bebe água, é um pouco diferente. Quando você bebe água, já está até desidratado. Quando você tem sede demais, né? Por isso, o hábito, né, Sim, de manter... sim. E ali a fome eu achei contra-intuitivo, né, nesse ponto. Falou, pô, tem que esperar arrancar, ok, então eu tenho meus horários. Agora, e a questão da energia? O que eu posso começar a mexer no meu cardápio para me sentir mais disposto, mais, sabe, com aquele frescor de acordar, sentir que eu tô com gás, tô com vontade de fazer as coisas? E aí você até falou lá um pouco do TCM, eu perguntei do óleo Mas, de putz, coco, Dani, na de verdade, o alimentos. TCM, na verdade, ontem eu estava numa live, né, com o doutor Pedro, e a gente falou sobre isso, eu achei super interessante. O TCM é o telhado, né? A base é o principal. Então, o TCM é a última coisa que eu vou falar, né? A última Uhum, coisa. A pessoa precisa ter a base dela. Se ela não tem os horários, se ela não come legal, eu nem vou falar de TCM, muito menos de legal, chia, de linhaça. Então, legal. o superfoods, ele é o topo da pirâmide, mas eu Tá. tenho a base toda dela antes que precisa ser tratada. E quando a gente fala que a sua pergunta foi o seguinte, quais são os alimentos que a gente pode comer para ter energia? A primeira coisa que as pessoas têm que pensar é quais são os alimentos que eu tenho que tirar da minha alimentação? É o quê? As farinhas. Hum, Então, quando eu tenho que pensar numa alimentação, o que a gente pensa? No alimento integral, né? O alimento inteiro. Então, toda vez que eu vou comer, eu tenho que pensar no alimento inteiro. Às vezes não dá, tá. né? Porque às vezes você já, dependendo, vamos lá, vamos pensar no alimento que não seja inteiro, que a gente vai comer. Não vou falar de farinha, mas estou pensando aqui numa outra coisa. Porque um ovo é inteiro, a fruta é inteira, o legume é inteiro, o arroz, o feijão, né? Bom, mas não tá me vindo na cabeça. Então vamos pensar nos alimentos inteiros. E aí a gente não está falando de refinado. Então a gente está falando de alimentos que a nossa avó conhece. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é: tá entrando alimentos que a nossa avó conhece ou não? Como é que é o nosso dia? O meu dia é com congelado, com farinha. Farinha que Abrir eu digo é. pacote, né? Abrir Pois é, pacote, ou abrir então farinha do garrafa, tipo né? assim, é quiche, é torta, isso tudo tem farinha. Né? É lasanha, é massa, isso tudo é farinha. Como é que tá a alimentação? Então, o primeiro ponto, eu tô comendo alimentos integrais ou não? Tá. E um ponto para falar isso mesmo, Dani, porque muita gente acha que tá comendo. E aí, quando coloca no papel, vê que não tá. Legal. Que é a coisa da autoconsciência, né, Fabi? É um processo engraçado que todo processo que envolve esse conhecimento sobre nós mesmos é um processo de autoconhecimento. E Pois autoconhecimento é, alimentar também, porque é, se você não tem sim, autoconsciência de se sim. perceber ao longo do dia, é aquela história que eu falei no início da conversa, né? Alguns clientes de mentoria meu chegam ali, criam um monte de iniciativa, e aí, cara, prioriza tudo de trabalho, tal, não sei o quê, bota ali, e a gente conversa, ele traz para primeiro plano, né? Eu acho que é a mesma coisa aqui, muito parecida, né? Se você não Tá, tiver essa priorização, sim. trazer isso para a autoconsciência, você vai no teu dia a dia ali, Mas, ô Dani, compromissos, eu diria que é até trabalhos, né? pior, cara, porque a gente não tem essas informações. Infelizmente, não é nem autoconsciência. As pessoas não sabem nem, elas não vão ter nem autoconsciência porque elas não sabem. Então, para ela, a gente cresceu com o quê? Comendo pão com manteiga. O nosso café da manhã era pão francês. Então, as pessoas não têm o conhecimento, é esse o problema. Porque elas não sabem nem se conscientizar, porque como é que elas não têm noção. Então, a primeira coisa que eu faço diariamente nas minhas lives é trazer essa consciência. Todo dia tem consciência lá. Né? Consciência do quê? Do que é um alimento correto.
Né? Tá. Porque, de fato, é isso. As pessoas não sabem. Eu fui, né, todo mundo aqui, antes de ser nutricionista, né? Quantas vezes não comi clube social porque tinham 100 calorias? Uhum. É Legal. isso que as pessoas sabem, né? Contam caloria, né? Porque é isso que a gente cresceu como, né? Contando caloria, caloria que engordava. Ninguém falava Uhum. de nutriente, né? As pessoas não falavam de nutriente. Uhum. E vem cá, a alimentação ela pode afetar nosso humor? Com certeza, Dani, ela afeta tudo, né? As pessoas às vezes estão mal-humoradas por causa da alimentação dela. É Pode dar alguns impressionante. exemplos de assim, tipo, eu quero ficar mais relaxado, eu quero ficar um dia mais ativo. Você até me deu de presente, eu tomei ontem aquele shotzinho do coffee, né? Tomei de Você manhã, gostou? Gostou? pô, Super top? muito legal. Muito legal. Bom, né? Tem aqui do lado, na rua, aqui na Visconde Pirajá, tem um dos hortifrutis aqui tem, né? Eu já fiquei empolgadão ali. É, Pô, os é. caras são muito bons. E, então, assim, dá umas dicas assim, cara, eu quero, putz, ficar mais zen. Pô, uma alimentação indo para cá, eu quero mais energia, uma alimentação que contém isso. O que que a gente pode dar algumas dicas práticas assim? Olha, Dani, é muito relativo assim, né? Isso depende muito de pessoa para pessoa, até porque algumas pessoas vão precisar de mais energia, outras um pouco de menos. Então, assim, a gente sabe que tem os dois lados da moeda. Se a pessoa ficar sem comer, ela também vai ter uma puta energia, e se ela comer bem, ela também vai ter. Então, hoje em dia, já não é mais aquela coisa, a pessoa precisa comer para ter energia. Não, se ela ficar 24 horas sem comer, ela vai ter uma puta energia. Principalmente se ela tiver gordura estocada. Ela vai usar isso como Tá, substrato energético. Então, não necessariamente a gente precisa comer para ter energia ou não, ou um certo alimento. O que a gente tá. precisa é ter um equilíbrio ao longo do dia. Porque Uhum, se eu comer um alimento que pode me dar energia, vamos lá, se eu tomo um super coffee para me dar uma puta energia de manhã e eu faço tudo errado ao longo do dia, eu vou estragar aí o processo. Vai chegar um momento do dia que eu não vou ter mais energia. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quanto que eu tenho que comer ao longo do meu dia. Né? Então, putz, então legal, eu vou comer essa quantidade. Porque assim, se a gente passa da quantidade energética que a gente precisa, também vai dar mais cansaço, porque vai prejudicar tá, a digestão. Então, a gente tem que pensar como é que vai ser esse dia hoje. É um dia super corrido, onde eu vou estar muito em pé, tenho muita reunião. Então, perfeito, eu tenho que ter os horários das minhas refeições, talvez refeições menores, né, para conseguir ter energia e não ficar cansada ao longo do dia. Ou então, não, puxa, hoje é um dia mais tranquilão, que eu vou poder tomar um café mais relaxado, então eu vou escolher uns alimentos que eu gosto, comer um pouco mais de manhã, ter um almoço mais longo, talvez mais que eu possa. Então, tudo vai depender um pouco do estilo da pessoa, né? tá, Mas, assim, a primeira coisa que a gente fala para a pessoa ter energia é tomar muito cuidado com esses alimentos que não são nutritivos. Por quê? Porque eles não dão energia, eles dão energia muito rápida. Eles acionam insulina, a gente fica com aquela euforia toda e logo depois cai. E é por isso que a gente quais são os fica com essa. exemplos desses alimentos? Vamos lá, bolacha, biscoito, todos os alimentos com alto índice glicêmico. Então, alimentos com alto índice glicêmico, eles trazem esse cansaço, que é o quê? Que é pão, né? Pão puro, né? As pessoas às vezes vão comer pão mesmo, sem ter alguma E tem coisa gente que tem envolvida. aquela coisa de saciedade de querer pão de vez em quando ali no. Ele pega um pão, aí outra coisa que pega também um biscoitinho de água e sal, acha que é só água e sal, né? O cara é uma bomba de farinha. Aí a pessoa vai lá e pega, ai, não, só um brigadeiro, só vou pegar um brigadeirinho. Então ela fica toda hora pegando esses alimentos de alto índice glicêmico. Ou então um exemplo, que às vezes a pessoa acha que tá abafando, come fruta o dia inteiro. Ela fica o dia inteiro comendo fruta e acha que tá abafando. Também não. Fruta em excesso também vai trazer cansaço. Então tudo aquilo que eu fico comendo, beliscando, pode trazer cansaço para a gente ao longo do dia, nessa letargia, né? A fog mental. Então, tudo isso está envolvido. Por quê? Porque não tem nutriente entrando. Porque, Dani, olha que interessante, né? Todos os nossos neurotransmissores, né, para fazer sinapse, eles precisam de nutriente. Então, não é nem remédio, porque a gente estava falando psiquiatra, né? Ele estava até falando, ele falou assim: poxa, a gente tem que dar remédio para tratar uma coisa paliativa, mas o que cura são os nutrientes. Os nutrientes curam ao longo prazo. Então, o que, que falta às vezes para a pessoa? Uma vitamina B6, falta zinco, falta um monte de nutriente que ela não come nos alimentos. E aí começa tudo isso, é uma bola de neve. A pessoa começa a ficar depressiva, ela não sabe por quê, porque não tem B6 na jogada. Olha que loucura. Tá, tá. Então, assim, Você são acha essas que coisinhas valia? que você Você acha... começa a observar. Então, a primeira coisa, né? Só pra gente fechar esse. Se a pessoa tá muito cansada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar tudo isso. E primeira coisa é fazer um rastreamento metabólico. Vamos ver o que tá faltando para essa pessoa. Porque às vezes tá faltando nutriente, na Exame de grande maioria sangue, das né? vezes. Faz um exame de sangue. Então a gente vai fazer o quê? Vai entrar com suplementos para ajudar essa pessoa para começar a trazer nutrientes pro corpo dela. Então, Entendi. e obviamente arrumar a casa, né, Dani? A gente vai arrumando essa base aí, essa base tem que estar arrumada com macronutrientes qualitativos, né? Que são o quê? Carboidrato, proteína e gordura de qualidade.
Então, arrumar a casa. Uma outra coisa que cansa muito, até aqui falar aqui, que eu acho que vale o gancho, é deixar de comer proteína, pessoal. Então, às vezes a gente passa o dia inteiro comendo carboidrato, né? Almoçou uma lasanha, no lanche da tarde foi uma fruta, no jantar foi uma batata doce. Cadê a proteína da jogada? Então, faltou o quê? Faltou talvez uma carne no almoço, um ovo no jantar, no lanche da tarde faltaram umas castanhas. Então, também é começar a observar como é que tá os macronutrientes, né? Então, só pra gente pegar um gancho aqui, né? O que que é a base da nutrição? São os macronutrientes, que é o quê? Tá. Carboidrato, proteína e gordura. Qualitativos, né? Que aí a gente fala que seria o quê? Alimentos naturais integrais. A segunda coisa, periodização nutricional, que é o quê? Os horários das nossas refeições. Isso tem que estar muito bem esclarecido na cabeça da pessoa, porque é a hora que o corpo vai pedir comida, na hora que é a hora que ele estipulou. E tem que saber o quanto que você pode comer. Né? Que aí eu gosto muito de usar o limiar da saciedade. A gente tem que ter essa noção. A gente não pode sair da mesa igual uma cobra regurgitando. Tem que ter a hora para pausar. Tá. E é esse o problema de muita gente. As pessoas comem, mesmo comida saudável, comem mais do que precisam. Uhum. Então, isso é a base. Então, quando a gente fala de base de nutrição para uma casa, né, é essas três coisas. Então, eu vou me certificar que eu estou comendo alimentos integrais, eu vou me certificar que eu tenho os horários das minhas refeições, e eu vou me certificar que eu estou comendo as porções adequadas para mim. E aí você tem energia ao longo do seu dia, né? Porque tá tudo certo, Dani. A máquina tá trabalhando. Perfeito. Muito interessante. E diz uma coisa, você acha que vale a pena... É engraçado você falando a coisa da alimentação de acordo com o dia, né? Uma vez eu fiz 2005, eu fiz uma formação lá com o Dr. Luiz Machado, o cara que desenvolveu o Centro de Inteligência Acelerativa da UERJ, né? Eu fui discípulo dele na parte emocional. Ele é um pesquisador, enfim. E na formação que eu fui lá para o Sul para a gente fazer, não, Sul não, São Paulo, fazer a formação, a gente passou ali não sei quantos dias, acho que uns 4 dias, e com atividades muito intensas envolvendo o emocional, fazendo profundas meditações, profundas visualizações, utilizando lá conceitos bem profundos dessa coisa, né? Cara, a gente falou sobre alimentação e eles serviam lá castanhas com mel durante alguns períodos. E serviam à vontade. Então, por exemplo, o coffee break não tinha aquela coisa de salgadinho, não sei o que lá. Era um suco natural, castanha e mel. E ele falou, cara, come à vontade. Por quê? Aí explicou o processo cerebral. Que a gente vai estar desenvolvendo muitas sinapses, a gente vai estar criando novos padrões neurais. E vai ser muito importante uma alimentação para o cérebro. E olha, depois do primeiro dia... sim, aconteceram várias coisas, vários experimentos que a gente fez assim, incríveis, né? Mas no segundo dia, eu comecei a sentir algo assim muito diferente. Mexia muito ali. Porque a gente só comeu integral, natural e esse mel com essas caixinhas. Ele estava dando gordura para vocês. Então é interessante isso, porque a gordura segura a onda. A gordura, ela não vai acionar, ela deixa a nossa insulina estável. Então ela não mexe no metabolismo da glicose, né? Claro que mexe, ela acaba mexendo, porque todo macronutriente mexe no metabolismo da glicose. Porém, o que acontece? A sua insulina vai estar estável, você não vai ter pico. O carboidrato, ele dá muita excitação. Né? Então, e aí a gordura vai ser o substrato do cérebro, né? Então, por isso que o TCM pode ser interessante, o ômega 3 é muito interessante, né? O nosso cérebro é composto por gordura e água, né? Então, a gordura é a comida do cérebro. Então, é isso, né? O carboidrato em excesso, ele tira a nossa energia, né? Por isso que as pessoas ficam pregando low carb, né? Dieta cetogênica, porque para, de fato, né, embasar essa história da energia. E olha que interessante. O que eu estava lembrando aqui? Vou até pedir para pegar aqui os superfoods, né? Abre aqui a vasilha de superfoods. Né? Coisa que eu venho aqui no dia a dia fazendo, né? Eu queria que você desse umas dicas legais para a galera. O que eu incluo assim, né, na minha rotina? Pode me dar a bandeja toda, por favor? O que eu incluo na minha rotina, né? Ômega 3, vitamina C, né? Naquela dosagem lá que a gente absorve. E eu fui incluindo algumas coisas. Né? Isso aqui é minha lisinha. Sua farmácia. Então, cara, chia, linhaça, ginseng, né? Tem cúrcuma, guaraná, tem noz, marapuama, né? Orégano anti-inflamatório, né?
Que dicas você pode dar, assim, que a gente pode incluir, assim, no dia a dia, que vai gerar esse... Porque, assim, eu, depois que eu passei a ter esse tipo de alimentação, eu senti muita diferença. Em acordar, tipo, 5 horas da manhã, cara, num gás, assim, de, cara, quero criar, quero fazer, pego, pô, vou escrever, vou fazer, vou ligar. Então, eu passei a ver que eu comecei a ter um gás diferenciado. E o corpo também responde, né? Então, com esses alimentos, assim, que, cara, mega simples, né? Você vai aqui na Casa Pedro, tem tudo. O que a gente pode incluir, assim, no dia a dia que já vai começar a dar um gás para quem está nos ouvindo? Eu diria o shot matinal. O shot Tá. matinal eu acho um cara muito interessante, porque eu coloco cúrcuma, coloco gengibre, coloco TCM, coloco pimenta, coloco mel cru, que são caras anti-inflamatórios, antioxidantes. Então eu adoro começar minha manhã com óleo essencial. Com óleo essencial, com shot matinal, que eu coloco também até óleo essencial, eventualmente. Aham. Então eu gosto muito, porque você pode colocar esses caras todos aí nesse shot de manhã. Então você pode Tá. colocar chia um dia linhaça, você vai intercalando. Eu tenho colocado chia nesse shot também de manhã. Mas é como se fosse um mini suco verde, né, Dani? É tipo um suco verde. O que é um suco verde, né? É um boost de nutriente logo pela manhã. Que aí você Aham. consegue colocar um monte de coisa que talvez ao longo do dia você não consiga colocar. Então Tá. eu adoro começar minha manhã com esse shotzinho, né? Que eu espremo um limão e bato com cúrcuma, gengibre, e coloco TCM e coloco mel cru. Porque o mel cru ele Tá. tem bastante propriedade legal para o nosso corpo. Ele é um super antifúngico. Eu gosto. E até porque fica gostoso com limão, né? O mel com limão é bem interessante. Mas é um shot super legal, um shot super anti-inflamatório. Então, isso pra gente começar Uhum. nosso dia é muito bacana. Né? Eu Tá. posto direto, toda manhã eu coloco esse cara no meu Eu já vi. stories, eu mostro pra Já galera. vi. Muito Então, assim, você pode interessante. usar o orégano, por exemplo, que você adora. Eu uso muito orégano. Cara, Dani, eu coloco orégano em tudo, até nos legumes. Então, é de fato perder um pouco de medo, às vezes, porque às vezes a gente tem medo de temperar algumas coisas. Cara, eu coloco em tudo. No ovo mexido fica sensacional. Até não, porque as Nossa, pessoas mãe. acham que o orégano é só pra pizza, né? Mas É, ele vai em tudo, ele vai até em é, frango. No frango ele fica sensacional também. Então, é. usar, né, ao longo do dia. O próprio gengibre, Dani. Dá pra gente usar em frangos, né, em preparações. Estão pedindo aí para deixar escrito shot. A Márcia. Babi, por favor, deixa Ô, escrito esse Márcia, shot. tem que olhar lá no meu Instagram, ele tá lá bonitinho, lá tem várias. Depois eu vou botar nos meus stories, eu coloco todo dia lá, mas aí Isso, tem uma receita bonitinha lá pra você, Márcia. Você vai amar. isso. Gente, ó, o Vale que é muito a pena, TSM? A sabe? Rocha está perguntando, que tem muita gente aqui, Fabi, que tá entrando aqui. Cara, eu falei, né, assim, sou teu fãzaço, né? Eu Que acho você, legal, assim, gente. mega... Porque você é apaixonada, né? Dá para ver que você transpira isso. Então, assim, você fez da profissão a sua vida e a vida a profissão e aquilo ali envolve. Então, você vai a fundo mesmo, né? Então, dá essa dica para... Pessoal, lá tem várias diquinhas legais para vocês começarem a implementar, sabe, na nossa alimentação. Uma coisa super legal à tarde, para quem tem fome, é comer as gorduras. Então, as nuts são super bem-vindas. Para o nosso Legal. cérebro, as nozes são muito interessantes. Então, por Uhum. exemplo, o lanchinho da tarde, para quem quer dar um push aí na memória, vamos comer nozes, né? Então, não necessariamente a gente precisa comprar o ômega 3, a gente pode comer as nozes, que é mais barata, né? Então, é pensar nos alimentos que são de fato nutritivos que podem ajudar a gente, né? E tirar essas farinhas, né? Os pacotinhos. Miriam, querida, mamãe aí, esposa do Charles Goldin, grande cliente, amigo meu, perguntando qual o Insta dela, Fabi Sabatini. Gente, lembra desse nome, E, Fabi ó, Sabatini. vou Fabi botar aqui pra você. Sabatini, a fera, feríssima. Ah, Dani, até parece. Estamos Fabi tem aqui um todo mundo. programa, ela lançou agora, pessoal, um programa de mentoria sensacional. O marido dela, que é um fofo lá, me mostrou uma caixa maravilhosa de quem entra na mentoria dela lá, com um planner para colocar na parede bonitinho e tal. Ó, gente, vocês precisam, Ô, Dani, necessário para a vida, ô, conhecer o Dani, trabalho da e Fabi. fala um pouco do seu curso online que você está fazendo aí para a gente saber o que que é. O que Ah, que você está... então, Conta pra gente. Fabi, pô, eu tenho, assim, nos últimos 30 anos eu vim aplicando muita coisa aí nas maiores empresas do país e com muitas pessoas, assim, muito expoentes, né, que levam a vida muito ali no limite das coisas. E pessoas que precisam otimizar o tempo-vida. Então eu comecei a enxergar os padrões, cara, sabe? E quais são os padrões que fazem a diferença? Eu identifiquei que existe um processo nisso, sabe? Ah, vamos começar pelo autoconhecimento. Cara, não adianta autoconhecimento sem autovalorização. Então, eu faço um trabalho com as pessoas, aí eu criei uma mentoria para isso, né?
e que agora é um programa online, que faz o quê? Você vai ter ali, cara, quem sou eu, né, no sentido de me autovalorizar, o quanto que eu me valorizo, quanto que eu me priorizo. Porque se eu falar de autoconhecimento com a pessoa e ela olhar um puta potencial nela e ela não se enxergar, ela não se valorizar, ela não tiver senso de merecimento, ela não prioriza. A gente está falando de algo que é inconsciente, Fabi. Não está aqui no nosso racional, entendeu? E alguma coisa que foi muito arraigado lá atrás da gente entregar para fora, entregar em casa, entregar no trabalho, entregar para o marido, para a mulher, para os amigos. Mas e quando que é a minha vez, entende? Quando que eu me priorizo? Quando que eu me amo? Quando que eu me perdoo? Quando que eu me aceito? Aí fala, pô, Daniel, mas isso é um papo meio de abraçar árvore. Não é, cara. É amor. Só que é amor que começa em mim. Amor que começa lá dentro. E não funciona o processo se não tiver essa sensibilização. Então, esse processo inicial, cara, é um processo de paixão por você mesmo, de se aceitar, se perdoar. Às vezes a gente faz umas cagadas na vida e o inconsciente fica ali, entendeu? Porque, Dani, eu acho que a gente mais tem, né? É impressionante como nós, seres humanos, não nos aceitamos, a gente se critica, né? O que é muito mais fácil a gente se olhar no espelho e ver os defeitos, né? É uma piração isso do ser humano, né? Márcia, meu Instagram é Daniel Scharf Oficial. Acho que se clicar em cima aí do ao vivo vai ter. De Você tá repente, vendo as perguntas? Eu não tô minha vendo assistente perguntas. estiver Ah, pra aí, mim travou, eu não escreve tô vendo aí. mais nada. Eu não É, tô vendo, não, Dani, tá as aí. perguntas. Só Só você para tá vendo. responder. Eu tô Que vendo pena. aqui, aí, enfim, para dar uma atenção para a galera também que, né, deve Porque se estar eu cheio de estivesse dúvida vendo os aí para. comentários, eu responderia que eu não tô vendo. Pra mim travou só no. Eu coloquei o PIN do Fabi aí, travou aí pra mim, eu não tô vendo mais. Não, tranquilo. Bom, Mas, ô então Dani, que assim, legal, cara. é Eu acho isso. que Então, assim, essa é um produto que sensibilização, todo mundo Fabi, precisa. essa sensibilização é fundamental. Porque a partir desse momento, eu me coloco como centro da vida. Ah, isso aí é egocentrismo, egoísmo. Não é, é ética. É a ética do ser. Eu respeito quem eu sou, eu me valorizo. E aí eu respeito quem eu sou, eu me valorizo, eu respeito as casas que eu estou inserido. Sejam pessoais, profissionais, seja na comunidade. E aí eu começo o quê? A entender os meus potenciais, aquilo que me agrega, e também aquilo que me interfere. Que às vezes a pessoa está cheia de sonho, mas, cara, ela tem algumas coisas que ela vai procrastinando, por quê? Porra, é uma tensão, né? A metáfora é pegar um elástico, né? Eu até brinquei outro dia, né? Pegar um elástico, né? Um lado do elástico estica aqui para aquilo que você quer, o teu desejo. O outro é uma crença de demérito, duvida do teu potencial, do seu merecimento, sabe? Você errou e não se perdoou. E aí o que acontece? Cara, é um conflito estrutural. A pessoa vai para frente, depois vai para trás. Vai para frente, vai para trás e fica ali travado. Não sai daquela Impressionante. zona. E aí o que acontece? Exatamente. Vou trocar de empresa. Aí sai de uma empresa e vai para outra. Repete o padrão recorrente de comportamento. Meu relacionamento não tá legal, não sei o que, terminei e fui para outro. Começa tudo de novo. Então, assim, nada muda se você não mudar, parece um chavão, mas não é realidade. Só que não é mudar você como pessoa, é você descobrir tanta porcaria que cobriu o teu potencial, sabe? Impressionante. Críticas, é o que falar para você na infância, bullying, os amigos, os colegas de trabalho, as coisas que as pessoas não falam, mas manifestam para você. Sim. Mas isso não existe. Claro que existe, é provado hoje em dia com física quântica aí, tá tudo aí para quem quiser ler, entende? Mas como que eu faço? Eu preciso então trabalhar minha cabeça para eu ter essa blindagem emocional e essa coisa do amor, né? E aí a gente avança. Para quê? Para eu transbordar quem eu sou na minha vida. Então, a outra área da mentoria que eu faço é o quê? É transbordar para as várias áreas. Transbordar para a carreira, transbordar para os relacionamentos. Às vezes a pessoa chega para mim, Daniel, eu quero um relacionamento amoroso. Quando começa esse papo, eu já sei onde vai dar. A pessoa precisa se resolver. E ela precisa ter um relacionamento com ela. Porque ela está tão desconectada com ela que ela quer o outro. Mas o outro não vai resolver. Sabe aquela história do cara vira para você, ou a mulher vira para você assim, pô, quero te fazer feliz. Fala, não, pô, já sou feliz. Quer? Vamos Eu compartilhar. nunca tinha Vamos ouvido se juntar. falar Não, que nem desse. você, que teu marido mó barato. Vocês pegam ali bike, porra, vai andar, sobe lá na mesa do imperador, tal, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tal, se curte. Cara, vocês estão compartilhando a vida, curtindo
a vibe, entendeu? A felicidade não está na mão de... Sim, travou. Voltou. Voltou. E, finalmente, a coisa de você ter a consistência de um, sabe, um desejo de um futuro que, se hoje, no presente, eu vivo de forma ética e ecológica, eu olho para o meu futuro e eu coloco um filtro, né, que nem uma atividade que a gente fez, não sei se você lembra lá, que o divisão do contínuo temporal de vida, né? A gente bota lá naquela página, né? Passado, presente e futuro. Tá? Passado, cara, o que eu deixo no passado? O cara, eu vou botar na conta do aprendizado, no mundo passado, mas o que eu absorvo dali? E eu absorvo dali como que? Experiência, maturidade. E aí, para o presente, o que eu filtro do passado para o presente? Porra, eu filtro da ética. O que eu permito? O que eu permito que faça parte do meu dia? O que eu priorizo no meu dia? Que é a ética do ser, né? É o ethos. E o que eu vou levar para o meu futuro? Aí é o filtro da ecologia. Como que o futuro que eu quero se relaciona na minha vida pessoal, profissional, na saúde, na qualidade de vida. Então, eu peguei todos esses padrões que eu venho estudando aí, Fabi. Putz, 30 anos, né, amiga? Você vê? Essa carinha aqui, mas, porra, 50 anos, cara. 50 anos agora em novembro. E pesquisando, eu vi isso claramente. E assim, Fabi, não tem uma exceção. Né? Todo mundo que eu atendi estava dentro desses padrões. E quando ajusta, né, eu acho que a Rosa deve estar nos ouvindo aí, ela né, acabou de iniciar a mentoria comigo semana passada, ela é supervisora geral da Lepostis, né? E aí eu falei, ó, Rosa, se prepara que vai vir um vucu-vucu, vai virar algumas coisas, tá, não sei o quê, as pessoas vão começar a te ligar, não sei o que, não se assusta, relaxa. Aí hoje ela já me ligou, Dani, não acredito, pessoal lá do outro estado da empresa, e cara, ela assim, não tô acreditando que isso está acontecendo. Né? Conseguiu uma casa aqui maravilhosa, aqui em Santa Teresa, que ela nem sonhava conseguir ali com o quanto que ela está pagando, não sei o que, sabe o universo dá uma alinhada? Né? Carol também que está nos ouvindo aí, né? Mandou ontem foto dela entrando no apartamento dela lá em São Paulo, Carol Moreira Salles, né? Querida. Né? Então, assim, quando você entra nessa... Você também, né, Fabi? Como é que foi para você o movimento? Quando a gente fez as primeiras viradas? Eu acho que você pode contar um pouco disso também, né? Eu acho que, na verdade, é isso que você está falando, Dani. A gente acaba se descobrindo muito mais, se aceitando muito mais, né? Tirando essas interferências que não nos permitem a fluir, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Você vai limpando as interferências, né? Porque todo mundo tem. É inevitável, a gente tem sacolinhas do passado, né? Todo mundo passa por isso. Os nossos próprios pais fazem isso com a gente o tempo inteiro, né? Então, é inevitável. Então, eu acho que um pouco o seu trabalho ele é totalmente voltado a isso, né? Tirar essas interferências que atrapalham o sucesso do ser humano, né? É muito mais um desenvolvimento pessoal, né? Do que qualquer outra coisa, podemos dizer assim, né? Porque a gente se desenvolve mesmo como persona, né? E você aceita o que tem que aceitar e move o que tiver que mover, né? Eu acho que é por aí que a gente... E eu acho que o que eu falo é que muita gente precisa desse trabalho, né, Dani? Eu acho que a grande maioria de nós, né? Eu acho que todo mundo precisa de um alinhamento, né? Se você for falar bem grosseiramente, é como se você alinhasse a pessoa, né? Deixasse ela ali do jeito que ela deveria ser, né? Para ter sucesso no que for, né? Sucesso de vida, né? E muda, né, família? Parece que né, tem uma chave que vira, né? A tua foi naquela sessão presencial que a gente fez aqui, né? Sim, vai ter sempre essas chaves que viram. Parece que é uma chave que vira, e aí eu achei dizer, muito boa. Eu achei muito bom o dia que você estava aqui também com o Rodolfo. Achei super legal aquele papo de vocês, sabe? Foi maravilhoso. Até para ele escutar, né? Aquela parte, né? Que você assim, poxa, mas quem controla? É você ou somos as pessoas de fora? Então, é muito legal isso, porque o que acontece? Traz aquela percepção que nós, seres humanos, não conseguimos nos olhar. A gente não consegue ver algumas coisas, né, gente? Algumas coisas a gente tá blind, tá cego. Então tem que ter uma terceira pessoa, uma segunda pessoa observando esses comportamentos, que é o que o Dani tá falando. São padrões de comportamento que a gente vai levando para nossa vida e muitas vezes, né, padrões distorcidos, né, Dani? Padrões totalmente distorcidos. Pois é. E qual que é o desafio, Fabi? É que é como se fosse um iceberg, né? 10% é o nosso nível de consciência desses padrões. 90%, cara, crenças, hábitos,
criação, o ambiente, o país que você foi criado, a educação que você teve, o que foi exposto, né? Como você reagiu a isso tudo. Então, pode ter levado você para um lugar que não é teu. Não é teu, não te pertence. Aí, às vezes, o que acontece? Que é uma coisa que me deixa louco. Pô, às vezes a pessoa fica amarrada num relacionamento, ou fica amarrada num emprego, num trabalho, numa empresa que tem, seja empresário, seja trabalhando para os outros. E tipo assim, não, mas eu não quero perder isso, isso, isso. Cara, isso não é teu. Eu comigo, né? Eu falei, cara, isso não é teu. Ó, o Alexandre Ribas, né, que é o presidente da TTI Success Insights, inclusive eu vou falar aí de uma parceria que a gente está fazendo aí, muito legal para as pessoas que estão nos vendo. A gente vai sortear um mapeamento de potencial para a galera. Né? O presidente da TTI está nos vendo aí, com o Alexandre Ribas. O que acontece? Quando a gente traz isso para o nosso consciente, a gente consegue trabalhar isso. Porque qual que é o erro comum? As pessoas, né, em sua grande maioria, elas tentam lidar com o comportamento disfuncional. Por exemplo, eu quero cuidar da minha saúde. Eu vou começar um regime. Ela está indo para o comportamento disfuncional. Eu preciso aprender a me comunicar melhor. Não, tudo bem, comunicação é importante, mas ela tenta mudar o comportamento de saída. O problema é que ela tem que entender qual que é a intenção interna dela, o que gera aquilo. É uma carência? É um questionamento que ela tem? É algo que ela duvida dela mesma? É algo que está faltando e ela está tentando compensar? Então, se ela não entender isso aqui, ela tenta mexer nisso aqui. É aquela coisa que você vira para alguém e fala, fulano, eu já te falei 1000 vezes isso. Você vai falar 2000. Não vai adiantar. Não adianta a gente tentar mudar o comportamento. A gente tem que ajustar o que funciona. E aqui a gente conversa com esse elemento interno. Às vezes, é uma dificuldade da pessoa se autovalorizar, confiar em si próprio. Às vezes a pessoa tem um senso de não merecimento. Às vezes a pessoa teve algumas falhas, errou. Então já tem uma expectativa de errar de novo. Então não se arrisca, não se expõe. Exatamente. Sabe? Às vezes ela pode também não ter a informação do que fazer e isso limita ela ao ponto de não conseguir nem buscar isso. Sim, sim. Porque, Fabi, fala sério. Eu quero fazer um monte de coisa, eu vou dar um espaço ali e, puta, eu não quero errar. Mas você vai errar, cara! Você vai errar, o erro é certo. O erro é certo. O problema é como que você vai estruturar um futuro desejado, vai minimizar as interferências suas no caminho e vai focar naquilo que você controla e não nos outros. Então você vai parar de querer mudar a cabeça dos outros. Você vai querer parar de mudar, sabe, coisas que você não tem controle e você vai focar na sua atitude, nas suas decisões, sabe, nos seus hábitos, suas rotinas, sua alimentação, seu sono. Entende, Fabi? Porque aí é uma outra vida. É uma vida na qual eu me posiciono diante do mundo. E não o mundo dita a minha vida. Exatamente. Então, eu sou um apaixonado para fazer isso funcionar. Entende? Não, porque na verdade, né, Dani, a gente não está reagindo, né? A gente que está tomando as atitudes da própria situação, né? E não na reação, né? E não viver na reação dos acontecimentos, né? Sim, porque aí o que acontece? Né, no modelo que eu desenvolvi, é uma espiral ascendente, a parte de baixo, ela tem uma parte muito humana, que é reação, muito cérebro primitivo nosso. Ali, sistema límbico, o reptiliano. Então, aquela coisa de reagir, ciumento, territorialista, possessivo, entendeu? Medo de perder, sempre em modo sobrevivência. Sabe? Quando negocia alguma coisa, um valor, está pensando no valor, às vezes, para pagar as contas e não prosperar. E aí você vira o quê? Criatura. Você vira um agente criado pelo seu ambiente e circunstâncias. E o impacto do ambiente, que nem você falou, né, é muito grande. De 80% a 90% é o impacto do ambiente na nossa vida. É muito poderoso. Então, cuidar de quem está perto de você, cuidar da arrumação do teu ambiente, cuidar do seu quarto. Essa coisa que você falou do sono. Pô, televisão dentro do quarto, não sei o que, ligada, celular da cama. Nananana. Cara, precisa fazer o ajuste. Às vezes, você, sabe, tá bagunçado. Cara, dá uma limpeza, tira poeira, dá uma organizada. Bota cores mais neutras no quarto. Prepare esse sono, né? Não é um processo, né?
Então, assim, você vai organizando, que nem você falou, a base da casa. Eu também uso essa metáfora. A base da casa é onde você entende ali quem é você e se apaixona por você. Eu considero essa base. Porque senão, Fabi, não adianta eu te ensinar técnicas, não adianta eu te ensinar metodologias, não adianta, sabe? É aquela história. Eu capacito o líder a vida inteira, né? E o líder, por exemplo, ele precisa saber dar um bom feedback. Mas enquanto ele não tiver alinhado na cabeça dele que feedback não vai fazer as pessoas afastarem dele, não vai criar incômodos pessoais, e aquilo ali vai servir para o desenvolvimento das pessoas, dos negócios, ele não vai aplicar a técnica melhor do mundo. Então você pega isso e bota na nossa vida pessoal, bota no trabalho, bota no relacionamento, bota em tudo. Então a gente precisa entender a parte de baixo do iceberg, o que a gente, sabe, coloca como significado. Isso significa isso. Pô, mas será que é isso mesmo? De onde que eu tirei essa relação? E se não for? E qual outro significado que eu posso dar? Então você começa a o quê? Mexer em todos esses fatores e com isso você vai criando o quê? Você vai criando, cara, uma nova vida. Você vai criando, putz, sabe, uma vida que é sua cara. Não, que nem aqui o estúdio, né? Eu fico aqui babando, pô, meu estúdio, né? Isso aqui é minha cara, pô, aqui, todas as minhas paradas aqui, meu local de trabalho, meus livros, né? Gênios, cubo mágico, né? Sino aqui, indiano, pô, meu board lá das minhas anotações, violão na parede, não sei o quê. Cara, isso aqui é o meu universo, é a minha cara com o meu jeito. Onde aqui eu me sinto em casa. E eu fico familiarizado com aquilo que é bom para mim. O contrário também é verdade, Fabi. As pessoas podem se familiarizar com aquilo que é ruim para elas. Porque a mente humana, ela é maravilhosa, mas ela pode fazer o quê? Ela pode se adaptar muito facilmente. Então você pode se adaptar a relacionamentos abusivos, você pode se adaptar a um trabalho que você não gosta, só para sobrevivência. Você pode se adaptar a se sentir mal com você e achar que isso, tudo bem, é normal. Não é normal. Sabe? Quando você está numa roda de amigos, todo mundo falando não sei o quê, você está sentindo alguns incômodos, tá? Se perceba, entenda, sabe? Quais são os pedidos internos dali? Que aí você começa a entender que, putz, eu estou num processo que eu estou indo para um lado e eu estou sendo criado pelas circunstâncias. Como que eu posso virar criador? Que é a espiral mais alta, onde eu começo a responder as situações, pensar, comparar. Eu começo a desenvolver meio que um sábio dentro de mim, um adulto. E o que o adulto faz? Ele analisa, compara, ele faz projeção do futuro, ele cria estrutura de passos, ele aprende, entende? E aí você tira aquele pai que é crítico, fica ali dentro de você, e aquela criança que só quer estourar o cartão de crédito, sexo, drogas e rock and roll. Então, é meio que você vai... aqui, né, eu fiz uma brincadeira aqui rápida, o tema da análise transacional, né? O ego pai, o ego adulto e o ego criança, por exemplo. Isso funciona dessa maneira. Então, quem entende análise transacional entendeu o que eu falei. Mas, cara, é isso. Como que eu fortaleço o meu adulto? Como que eu fortaleço o meu sábio? Como que eu aprendo? Como que eu desenvolvo? E aí eu vou assumindo a propriedade de quem eu sou. E aí a minha vida. E isso, Fabi, é um processo ético, sabe? Não tem nada mais ético. Porque quando você se ama, você se respeita, você se perdoa, sabe? Você aprende, você evolui. E você curte a sua companhia. E isso tá longe daquela frase que é assim, coisa de ir pro cinema sozinho. Cara, é muito mais do que isso, sabe? Eu curto quem eu sou, eu tô de bem comigo. E aí eu posso criar esse ambiente no qual eu vou ser. As pessoas às vezes falam, né? Pô, eu tô sem amigo. Pô, mas tu é um bom amigo? Tu liga para as pessoas? Ninguém me liga. Mas, pô, tu liga para as pessoas? Não tô... Pois é, pô, se não liga, aí tu procura, aí tu vê como é que tá, entendeu? Sim. Aí a pessoa vai vendo que, cara, ela não prioriza aquilo na vida dela. Ela não tá priorizando. Por quê? Porque ela não tá dando importância. Mas ela tá sentindo um incômodo e pior, ela pode ter se acostumado com isso, Fabi. Então, se a gente tem essa característica sabe, se familiarizar com as coisas, por que não esse convite que eu fiz com você, né? Trazer essa coisa da nutrição, da qualidade de vida do som, por que não se familiarizar com isso? Por exemplo, se familiarizar com uma boa alimentação,
sabe? Se familiarizar com na verdade, funciona. trocar o hábito, né? Trocar esse hábito que estava um hábito, né, ruim, né? Um hábito vicioso para um hábito virtuoso, né? Então, mas é exatamente isso, né, Dani? A gente aplica isso em tudo que você está falando e na nutrição, enfim, na vida, né? Eu acho que é isso. Mas é sensacional, né? Eu acho que é muito bacana, Dani. Eu acho que todo mundo precisa uma mentoria assim, né? Para de fato se descobrir esse desenvolvimento pessoal, né? Assim como a nutrição é essencial, esse desenvolvimento pessoal também é.